negócios, empresas, empreendimentos, carreiras, sucesso, relacionamentos. Não faltam livros e recomendações. 7 regras infalíveis para 20 passos para os 5 melhores investimentos do mercado. E o 5º vai te surpreender. E você ainda fica pendurado no post até o fim desta besteira. Pena que há muito mais dicas de sucesso do que gente de sucesso. Por que para alguns dá certo e para outros não? Por que alguns negócios decolam, outros nem saem do hangar? A Vogel convida para esta nova série Code and Core, o código e a essência por trás dos líderes. Aqui convidaremos gente que tem verdadeiro sucesso para apresentar. Gente cujos negócios e carreira indicam conhecimento, resiliência, mais acertos do que erros, e erros que os fizeram aprender. Gente que mostra ter achado o segredo, o código, the code. Gente que também mostra conteúdo, ética, ponderação e firmeza em decisões e relacionamentos. Gente que tem essência, que tem coração, que tem algo dentro. The core. Gente de carne e osso, material do qual todos somos feitos, e gente que tem algo a contar. Venha com a gente. Clayton Nogueira, um executivo financeiro cuja ficha corrida fala por si só, um administrador de empresas formado pela Universidade de São Paulo, por onde também logrou seu mestrado e doutorado. Conhecido por seus companheiros de trincheira como um profissional focado, sempre esmerando-se em entender o negócio, hábil e destacado na arte de preparar diagnósticos cirúrgicos precisos e completos, mas ao mesmo tempo incrivelmente simples, claros e concisos. Ao longo de 50 anos de carreira profissional, já pilotou a cadeira financeira de empresas dos mais diversos portes, nas mais distintas realidades econômicas. E hoje, ainda que siga com uma perna no campo executivo, já tem várias passagens e contribuições como membro de conselhos de gestão, consultivos e fiscais. Mas, como todo bom navegador deve sua fama aos mares revoltos, mas nunca às calmarias, os ambientes vividos e os desafios vencidos pelo Clayton falam ainda mais alto. Planos econômicos de A a Z, macro desvalorizações de moeda, mudanças de regras a cada semana, mostram que Clayton é um dos profissionais portadores de algum tipo de bola de cristal. E não podemos esquecer do ser humano, amigo, colega, formador e orientador de pessoas. Quem o conhece sabe que falamos de uma pessoa especial. E é por isso que queremos ouvi-lo. Desvendar o código, o segredo, os métodos, a regra, tal como também a essência, o mindset, a postura, a pessoa por trás desta carreira tão rica. Clayton, prazer ter você aqui com a gente, prazer poder revê-lo depois de tanto tempo. Para quem não sabe, dividimos trincheira por muito tempo atrás, e há vários anos atrás, né? Mas os meus poucos cabelos e alguns brancos deles indicam que faz tempo. Um prazer estar aqui. Essa conversa vai surgir, mas prazer ter você aqui, e vamos tentar sacar daí o que é o código, a essência, o Code and Core atrás do Clayton Claudinei Nogueira. O prazer é todo meu. Primeiro te rever e estar aqui tentando passar um pouquinho da nossa experiência e trajetória. Você é um profissional que sempre foi focado na área financeira, e eu tenho você como sendo um dos magos. Tem a capacidade de concisão absurda, de fazer uma planilha simples que tem tudo lá dentro. Simples e concisa, mas suficientemente clara. Ou seja, um painel de controle daqueles bons. Essa conversa que a gente quer ter hoje. Mas os desafios que você teve ao longo da tua carreira já, não só uma carreira profissional nas empresas onde você atuou, mas também uma vertente acadêmica forte. Como você enxerga a tua carreira? Por que você entrou nesse campo? Bom,
como dizem, né? Não é muito planejado, né? É igual a vida, né? É mais um jazz do que uma sinfonia. Não é você que escolhe a carreira que te escolhe. Isso. E então lá atrás, eu sou oriundo de uma família de classe média, que não faltou nada, mas não tinha tudo, né? E aí, um belo dia, eu ganhei no Natal uma monareta. E aí aquele presente estava bem acima da média ou do padrão. Como? E aí eu falei, poxa, que legal, será que estamos melhorando assim? Minha mãe e meu pai também me deram uma monareta. Aí, passadas as festas, eu entendi por quê. Ela tinha me arrumado um emprego de office boy no escritório de contabilidade do primo dela. E aí comecei a trabalhar, andava a cidade inteira, o dia inteiro, para lá e para cá, estudava de manhã e fazia todo esse périplo à tarde e 50 clientes na cidade. E eu marcava certinho para chegar na hora do café, de um, de outro, sabe como? Menino com 13 anos. E aí, cara, eu fui logo cedo me apaixonando assim pela dinâmica da empresa, né? Porque eu via o cara que eu chegava e já estava com tudo pronto, nota fiscal, despesa, tudo, impostos, tudo direitinho. Esse cara sobrevivia mais, né? Você via que ele evoluía. E outros sobreviviam e não evoluía tanto. Então, a partir daí, eu fui me apaixonando pelos negócios. Que naquela época, na cidade de Franca, você podia ser curso superior, você podia ser engenheiro, advogado ou médico. Essas eram as profissões. Aí fiquei trabalhando até aos 18, fazendo cursinho para entrar. Resolvi fazer administração de empresas, contra tudo e contra todos, né? Todo mundo esperando, faz advocacia, faz engenharia, faz... Medicina não dava porque arrimo de família, alguém tinha que trabalhar na casa. Como é que você ia? E foi ter uma passagem interessante do Bedel. Eu estudava à noite no cursinho e trabalhava o dia inteiro já nessa época. E no interior o jornal não chega às 6 da manhã. Lá em Franca chegava a Folha, o Estadão, meio-dia. Uhum. E aí no dia do resultado da FUVEST, aquela ansiedade danada, o cursinho recebia por telex. Lembra? Tem que confessar que sim. Por telex a lista dos aprovados. Para quem não sabe, telex era um aparelho que era a versão business do telégrafo. Depois veio o fax e tal. E aí aquela muvuca, todo mundo se debruçando em cima de um balcão e pedindo para o Bedel, eu quero a lista da Poli, eu quero a lista da medicina, eu quero a lista de Guaratinguetá, de não sei o quê. E aí eu, com muito custo, magrinho, né, consegui chegar no Bedel debaixo dos grandões e falei, escuta, eu quero a lista de administração. O Bedel virou para mim e falou, essa porcaria eu nem pedi. Olha a resiliência. Mas não, eu sempre entendi que o mundo dos negócios era muito dinâmico, tinha muita capacidade de crescimento. Sempre gostei de jornal, e aí no final de semana, quando ia na casa de alguém que tivesse o jornal, você via, o Estadão naquela época parecia uma bíblia, né? Com várias ofertas de emprego, era lá que a gente procurava emprego, e aí tinha diretor comercial, diretor financeiro, presidente, aqui tem um espaço, né? Não preciso necessariamente ser engenheiro, ser advogado. A partir daí foi que eu entrei para o mundo da administração. Terminou a faculdade, já começou a atuar na área de controladoria, financeiro e tudo mais. Bem antes. Como eu te falei, nunca parei de trabalhar. Aliás, 50 anos, agora em janeiro, eu fiz de trabalho ininterrupto. Eu vim para cá e fui trabalhar no Unibanco, mas que não tinha nada a ver com finanças inicialmente. Eu estava num departamento de formulários, então a gente separava os formulários para mandar para 300 agências do Brasil inteiro. Aquilo me deixava assim muito chateado, né? Porque é um trabalho meio braçal, né? E aí eu falei, olha, eu fui no RH na hora do almoço, menino,
18 anos, tinha acabado de entrar lá na FEA e falei para a coordenadora lá, para a menina, olha, eu não estou gostando do que eu faço, eu queria trabalhar em outra coisa. Aí ela olhou para o lado, para a outra e falou assim, nossa, será que nós vamos ter mais casos assim? Aí fui lá para a Patriarca, comecei a trabalhar com crédito rural, muito legal, fazia cálculo de juros na mão, aprendi bastante. E aí, já em finanças, né? Aí apareceu na FEA um anúncio, Cider, de estavam precisando do estagiário de um gerente financeiro. Esse é um dos grandes pontos que eu sempre falo para os mais novos, quer dizer, eu era funcionário, CLT, plano de saúde, no Unibanco, mas eu abri mão disso para aprender. Então, eu saí para ser estagiário numa mineradora, que hoje é Anglo-América, né? Mas foi assim que eu entrei no mundo de finanças. Gerente financeiro, eu era estagiário dele, naquela época de inflação de 82 e overnight a 3% ao dia. Então, foi nesse ambiente que eu entrei de vez em finanças. Sabe que eu me lembro vivamente, as cicatrizes das minhas costas me fazem lembrar. Eu me formei em 82, me casei em 83. Durante a lua de mel, o Delfim Neto, então, declarou uma maxi desvalorização. Isso. E aí começou toda a via crucis. E a gente foi até anos 90, 94, 95, com uma hiperinflação galopante, que fez de nós sobreviventes e executivos que somos hoje, eu acho. Tá? Exatamente. Porque, e é isso que eu queria que você falasse um pouco. Você entrou nesse mercado quando o Brasil estava começando a viver a sua inflação galopante, contínua e enorme. E chegamos a ponto de ser case no mundo inteiro, porque em 89, a inflação mensal era na casa 90% ao mês ou mais. E você estava na linha de frente nessa época toda, a gente conviveu nessa época também durante um certo tempo. Quanto de resiliência, quanto de mágica, quanto de arte, quanto de ciência, quanto de poção de bruxa, quanto de remédio alopático que se deve ter para ter a que se deve a tua sobrevivência nesse tempo todo aí? Olha, alguém disse que a gente não pode perder uma crise, né? Os brasileiros fizeram a sua fama graças a isso. A crise ensina bastante. Nessa época, a gente estava na Coral, uma empresa muito grande, que tinha mais de 20 mil clientes, um monte de produto. E a gente acordou, né, no plano Collor, com 50 mil reais na conta corrente. E aí, não foi a Coral que acordou com 50 mil. Foi meio cruzados. Cruzados novos. 50 mil unidades monetárias. Foi a pessoa física também, tanto no posto de gasolina como na pessoa física dele. A resiliência foi, bom, o que vai acontecer amanhã? Que a gente tem funcionário para pagar, fornecedor para pagar, imposto. Então, o esforço foi enorme. Chegando lá, não sabíamos o que fazer. E aí começamos a entender o que iria acontecer. Então, jornal, rádio, televisão ligada, ligando para o sindicato, ligando para os concorrentes para ver como que a gente ia no outro dia pagar as contas, pagar a folha. E aí começou a abrir, não, você pode usar crédito, você pode pagar com crédito. E o Brasil é muito profícuo, né, nas alternativas e na criatividade para a gente resolver esses pontos. Inflação é um mal que hoje, infelizmente ou felizmente, o pessoal não tem a memória dela, né? A minha tese, você falou do acadêmico, foi formação de preços em economias inflacionárias. E eu fiz, na época, um modelo que era um modelo que levava em conta todas as variáveis, imposto, custo de reposição, tudo que precisa ter para formar preço, e eu estabelecia preço diário. Então, você imagina os vendedores ter que administrar esse tipo de coisa. E, óbvio, antes disso, teve o famoso CIP, Conselho Interministerial de Preços. Eu tinha a fama de ser o melhor vendedor da Coral, apesar de estar na área financeira. Por quê? Você fazia um book
bem grosso de notas fiscais, despesas, tudo para fazer um pleito no CIP. Aí você colocava o pleito, em 20 dias eles tinham que ou pedir mais informação ou te dar o reajuste. Porque os preços, o governo tentou controlar preços. Medidas heterodoxas que a gente, depois de muito apanhar, chegou à conclusão que não funciona. Então, de repente, eu ia no CIP, tinha que ficar lá do lado. Ou precisava mais informação, ou ele liberava. Quando ele liberava, telefone passava, olha, vai aumentar o preço em 33% no dia 1º de março. A venda naquela semana, em fevereiro, aí problema do pessoal de operações para entregar. Exatamente, problema do Cider na época. Entregar tudo aquilo na última semana do mês. Exatamente. 70% do faturamento ocorria na semana do mês, na última semana do mês. Diferente do Collor, pandemia foi mais ou menos a mesma cara. Só que diferente porque você não sabia se ia viver, né, outro dia. Mas né? aquela frase histórica, né? Os bons marinheiros não devem sua fama aos mares calmos, e sim às grandes tempestades. Vale também, o executivo brasileiro deve sua fama a esses anos de inflação. Portanto, não reclamemos. Não. A verdade era que a cada dia que passava, a gente pegava o Jornal da Tarde, ou o Estadão, a Folha, o que fosse, para ver qual seria a demanda do dia, porque mudava toda semana, ou quase todo dia. A regra era uma, e você tinha regras como essa. Para quem não sabe, CIP, você tinha que pedir para o governo autorização para aumentar teu preço, para reajustar o preço. Exatamente. Muito bom. Aprendemos muito com isso, como eu falei da crise. Uma vez eu vi essa metáfora e ela não é minha, mas a partir daí eu trago isso muito na minha memória e tento replicar. O financeiro é meio que um trapezista, né? Você deve lembrar ou leu bastante do circo antigo, que tinha aquele trapezista mais fortinho, que ficava com uma mão segurando no mastro, na escada, e com o outro ele empurrava, segurava aquele mais lépido, né? Então, eu penso que o financeiro é esse cara aí, porque com uma mão você tem que segurar e com a outra ajudar o show, né? Que é o cara comercial, o cara de marketing, o negócio em si. Isso ensina muito, porque se você segura com as duas mãos, e a gente teve e tem muito financeiro que é mais juiz do que treinador, isso está certo, isso está errado, by the book, o show não fica legal. Mas se você segura com uma mão e com essa você empurra, o cara vai fazer mais acrobacias do que faria sozinho. Então, esse equilíbrio acaba... não pode largar aqui, né? É o compliance, é o controle. Agora, se não ajudar o negócio, o show não vai ficar legal. Um aspecto que hoje está bastante presente ainda e sempre foi presente, que é um papel também importante para os profissionais financeiros, é a dação de crédito. Hoje, se você quer vender para certos países ou certos segmentos de mercado, o desafio não é fazer preço, o desafio não é ter o melhor produto, o desafio é receber depois de vender. Sobretudo em áreas do mundo, como a África, por exemplo, onde os bancos centrais te atrapalham por falta de moeda. O cliente alega que quer pagar, mas não tem, porque o governo não tem moeda para fazer o câmbio. Você também atuou e continua atuando nisso. Hoje menos, atuei bastante na Coral, que a gente desbravou, né, todo o continente africano, vendendo tinta, e contava aquela história do vendedor que foi vender sapato na África, o que disse, não, estou voltando, ninguém usa sapato. E o que falou, manda tudo que ninguém usa sapato. E a gente teve muitos problemas de crédito, até aprender, né, como fazer esses mecanismos. Carta de crédito, renovação, o aval na carta de crédito. Então, isso foi um aprendizado muito grande, porque, primeiro, você está desbravando. Segundo, não era, né? O SWIFT. O SWIFT era alguma coisa que só os bancos operavam, a informação financeira não era muito precária. Então, essa foi uma fase complicada. O desafio também de você tentar analisar o perfil de outra empresa que você não conhece,
De outro país. Lendo de ponta cabeça em outro idioma e dizer vai ou não vai. Quer dizer, eu acho que hoje é um dos grandes desafios também do mercado financeiro, sobretudo quem está no mercado mais varejo, não é varejo, mas um mercado mais específico. Hoje o problema não é tanto manter a margem, e sim vencer a inadimplência. Você falou do relatório, de entender. Tem uma passagem bem interessante que um diretor da Coral, eu neguei um crédito com base nos números e no balanço, na época Serasa. E ele me chamava de menino. Falou, menino, semana que vem você vai viajar comigo. Aí ele foi, me levou para Manaus. E entramos na periferia de Manaus, numa portinha. Você via que era um galpão grande, mas entramos numa portinha. Tinha o seu José Carlos, que era o dono daquela empresa que eu havia negado o crédito. Aí começamos a conversar, ele perguntando da família do cara, tudo, coisa de comercial, né? Uhum. E falou, então, eu queria, José, você pode mostrar aí o teu negócio, o teu estoque? Entrei, era um depósito de uns 3 mil metros quadrados, lotado de tinta. Ele falou, tá vendo? Esse é o negócio que você negou crédito. Por quê? A informalidade naquela época era muito maior que hoje. E aí terminou, ele falou, não, vamos por aqui. Eu atravessei a rua, tinha outro depósito. Então, o que isso ensina, né? Que você precisa conhecer o negócio. Não adianta você ficar com as duas mãos, como eu coloquei. Travando tudo. Travando tudo, porque a realidade é essa. Não, às vezes, o papel não conta tudo, né? E quando está longe, pior ainda. Não existe um dono da verdade em lugar nenhum. Não. Nem o comercial, nem o financeiro, nem operações, nem nada. Você tem que saber jogar e formar o time inteiro. Porque eu também fui tratado de menino, engenheiro. É isso aí. No tempo que eu ainda era engenheiro. Eu sempre conto, né? No tempo que eu era engenheiro, eu achava que essas soluções eram técnicas. Até quando eu passei para uma área de logística e vi que realmente o placing é muito importante, você tem que saber onde está e você ganha muito mais dinheiro com isso. E quando eu passei para a área de negócio, quando você convence o cliente, ele diz, fechamos o negócio é teu. Aí você volta para casa dizendo, nunca mais vou ser engenheiro, eu vou ficar nessa vida. E a importância de conhecer o negócio, né? Eu costumo dizer que se você ficar lá no seu escritório e não entrar na fábrica ou não ir no shopping, como eu estou agora, e conhecer o dia a dia, né? Assim, de uma forma absurdamente detalhada para que você consiga apertar os botões certos, né? Conhecer o negócio é o que diferencia um bom financeiro, na minha opinião. Não só financeiro, qualquer profissional. É a poção da bruxa que, de certa forma, não pode ser esquecida em qualquer lugar. Quer dizer, é a visão que você acaba tendo depois que você começa a perder alguns cabelos ou fica com eles brancos. E é inevitável isso. Sem dúvida. Mas hoje você está atuando um pouco mais, você atua hoje já migrando, você deixa de ser tanto executivo para entrar para o campo do conselheiro. Aliás, isso não é de hoje. Eu acho que você foi o primeiro de nós que entrou por essa vertente e começou nessa linha. Como é que foi essa tua antevisão? Como é que foi essa tua migração? Como está sendo essa tua sensação? Eu entrei num grupo de estudos agora, recente, só para fazer um ponto. O nível cultural e de experiência das pessoas é tão grande. Na faculdade, no mestrado, eu sempre fui lá um dos melhores alunos. Estava lá naqueles 2%, 3%. Aqui eu acho que eu vou para o fundão. Dado o nível dos caras. Mas eu sempre olhei muito o futuro. Eu não sei se por questões de necessidades básicas lá atrás, financeiras, não muito satisfeitas, e aquela coisa de risco, né? A gente sempre olha para frente e vai lá, pô, e o próximo passo? E o próximo passo? Então eu entrei já nos 30, 35, eu já fui fazer o certificação do IBGC. Aí cheguei lá, quebrei a cara,
porque a gente acha que sabe alguma coisa da técnica, e lá tinha empresários, os verdadeiros heróis, né? Os caras que sozinho, num país como o nosso, né? Com as famosas jabuticabas que você falou aí, tributo, malha logística, educação, esses caras constroem impérios, né? São verdadeiros heróis. E aí eu comecei a conviver com esses caras e senti que, nossa, se esse cara com intuição, com esse tino para negócio, ele constrói isso aqui, se a gente der um pouquinho de gestão, né, esses caras vão voar. Esse foi o clique para eu começar a pensar nas empresas menores, porque a minha história é muito de multinacional. Comecei lá atrás, por sorte um pouco, porque esse meu gerente financeiro, que eu era estagiário, o presidente dele trouxe um Apple na mala, um Apple 8 bits. Lembra dele, branquinho? Sim, bonitinho, lindo. Bonitinho, lindo. Desejo de consumo de todos nós que hoje não vale nada. Isso. Hoje você tem um muito melhor aqui. E o César Willig, na época, ficou uma semana com ele e não sabia o que fazer. O Ricardo, mesma coisa. Aí ele pegou esse danado e falou, Cleiton, coloca os nossos controles do over e o orçamento aí dentro. Fui atrás de um livro, o VisiCalc. É pré-histórico, gente, desculpa. E aí comecei a estudar para poder... O VisiCalc é o precursor do Excel. Antes de chegar no Excel, depois do VisiCalc, veio o Lotus, o Symfony e depois o Excel. E aí eu era dos poucos que conhecia de microinformática. Numa aula de custos com o professor na USP, ele perguntou quem sabia de microinformática, e eu levantei a mão, fui para a Bung. A Bung, uma escola, né? Era um grupo argentino que já havia passado por inflação galopante, tinha até já havia passado por várias crises que o Brasil vinha passando. Tinha até um ditado, né, que dizia o seguinte, o efeito Orloff, você lembra disso? Sim. Eu sou você amanhã. A gente falava isso olhando para a Argentina. A gente falava isso. E a Bung tinha manuais de organização, de preço, de planejamento. Uma coisa que hoje eu não conheço empresa que tem naquele nível. O mundo mudou tudo, mas eles eram precursores. E eu tive a sorte de ir para lá. O conceito de controladoria de negócio também era muito raro, porque você tinha a controladoria, que era o cara que cuidava da contabilidade, das normas, do balanço publicado fiscal, e eles criaram o controller de negócio. É o cara que ficava do lado olhando capital de giro, preço, investimento, estudo de viabilidade, compras. Então isso, para mim, foi um aprendizado. Acabei de falar do caso da Coral, e isso acabou me ajudando muito na carreira, porque só hoje, ou só uns 15 anos, que esse conceito de controller de negócio pegou mais. Que é a visão de que você precisa ajudar o negócio. Não adianta você ser um juiz. Não, isso aqui está certo, isso aqui está errado, você gastou mais, você gastou menos. É o treinador fora de série, né? É o financeiro com o pé no mercado, é o engenheiro com o pé no mercado, não é só o vendedor. Qualquer profissão. Em qualquer profissão. É que o financeiro, lá buscando um contador, ele é um cara menos envolvido no negócio. Ele fica no escritório dele lá e recebe o movimento, as notas, como eu fazia lá quando eu era um office boy. E muitas vezes não vê a máquina funcionando, como você via, não vê a enchente e tudo mais. Não, é tentador você ver só o número, achar que o número basta. E, na verdade, o número é apenas um ponteiro dos muitos reloginhos que você tem que olhar. Exatamente. Ele não reflete totalmente o que está acontecendo, muitas vezes. Então, eu penso que todas essas crises ensinam muito o financeiro como um cara que tem que olhar risco, um cara que tem que ponderar as decisões com um rigor financeiro que nem todos têm. Qualquer decisão que você toma na empresa, uma contratação, preço, uma campanha de marketing, tem que ter o aspecto financeiro, porque, no fundo, ela vai refletir de alguma forma nos resultados da empresa. É claro que não é só lucro, né? A empresa
Empresa boa que eu vi, né, nesses anos todos que eu passei, é uma empresa que tem um propósito maior, né? Lucro é uma das facetas, com certeza, mas se a empresa tem um propósito nobre, fica mais fácil. E até hoje em dia não dá para trabalhar numa empresa que não pense além do lucro, né? O que aconteceu, quantas árvores você cortou, quantos rios você poluiu para dar esse lucro, né? Hoje em dia, a gente tem que ter essa responsabilidade de uma empresa humanizada, de uma empresa que pensa socialmente, ecologicamente. Não dá para ser faca nos dentes. Mas hoje, eu acho que o compliance de hoje é o lucro de amanhã. No passado, certas regiões do país, era lucro lucro, whatever it cost. Agora, hoje não. Se você não agir de uma forma responsável, você está matando a sua empresa de uma forma ou de outra. Sem Mesmo dúvida. que no momento atual, numa visão muito imediatista, Curto você prazismo, consiga trazer o lucro que tanto te pedem. Mas é uma questão de... E a gente tem que ter um papel muito importante nisso, né? É outra componente que eu acho que é da posição. Eu acho que o mercado hoje nos desafia, tá? Até como conselheiros, até como executivos, muito mais como conselheiros, olhando o mercado mais mid-size e para baixo, até 2/3 das empresas brasileiras têm uma componente familiar ou sócios individualistas, que são os doutores honoris causa. E enxergam nos conselheiros o pessoal do Magna Cum Laude, Sim. que se formou com todas as coisas, sabe tudo no papel, mas não sabe fazer negócio nenhum. Como você tem equalizado esse discurso, esse ajuste na prática? Primeiro, a gente tem que admitir que, em termos de excelência operacional, as empresas ainda não estão no nível de excelência. As decisões não são as operacionais de preço, decisão de compras, de vendas. A técnica e a gestão não está tão disseminada. E aí, como conselheiro, você tem que segurar aquela tentação de não ir para a gestão e começar a decidir por eles. Primeiro que não precisa, como eu disse há pouco, esses caras são heróis, esses caras fizeram impérios, negócios que ninguém imaginou, eles foram lá e fizeram, apesar de todos os problemas da economia brasileira. E segundo, você não está lá para isso, você está para não resolver problema, né? Você está lá para fazer pergunta difícil. E daí, por isso que é importante, primeiro, a experiência, porque você já passou por poucas e boas, por decisões difíceis e, portanto, você sabe o caminho. 2, você tem que ser independente. Nos conselhos, você está lá para deixar o cara desconfortável, não é para deixar confortável. E esses caras, muitas vezes, têm na cabeça como o negócio funciona, aqueles botões que eu falei que tem que apertar, mas eles não pensam muito na estratégia, no futuro, nas ameaças que tem por aí, uma gestão de risco, na profissionalização. Eu acho que a postura, a experiência conta muito quando você está num conselho. E muitas vezes você tem que entender, e é melhor não entrar, se o cara não tiver muito claro quais são, para que ele quer um conselho. É para profissionalizar? É para sucessão? É para fazer decisões melhores, estratégicas sempre. Que conselho você daria para um profissional financeiro, talvez recém-saído dos bancos escolares, pensando no mundo de hoje, pensando na encomenda de hoje? Hoje em dia, a informação está muito disponível, né? A formação técnica é importante. Você tem que saber tecnicamente os caminhos. No caso de finanças, você tem que saber, a contabilidade é fundamental. A matemática financeira, as funções que um financeiro faz, que é decisão de investimento, decisão de financiamento e as operacionais, preço, custo, estoque e por aí afora. Isso é básico. Eu acho que o que diferencia e o que diferenciaria um bom financeiro é, primeiro, como a gente já falou, entender muito do negócio, ter paixão pelo negócio, para você poder dar o palpite certo, para você poder trazer a técnica financeira para ajudar a vender, para ajudar a cobrar, para ajudar a precificar. E pessoas, compaixão com as pessoas. Por que isso? Porque eu parto do pressuposto que todo mundo é bom.
e quer o melhor. Dentro das empresas, se a gente conseguir juntar o propósito daquele cara que está ali, com o propósito, ele entender o propósito da companhia, fazer a vida melhor através de entretenimento, eu vi um caso legal esses dias da Best Buy, né, que todo mundo achou que ia morrer, e que o cara mudou a empresa, mudando o propósito, para ser um ajudante para os clientes entender a tecnologia. Puta sacada, realmente. A tecnologia hoje, ela evolui e a gente não sabe o que fazer com ela. E esse cara, operador de máquina, o que você quer para o seu futuro? O que você está fazendo aqui? Qual a profissão que você quer no futuro? Esse tipo de abordagem, de compaixão, eu acho que ajuda bastante qualquer financeiro. Falar da formação técnica, isso está disponível, você tem que estudar sempre, eu não paro, né? Eu fiz o mestrado, depois me especializei em áreas que não tem nada a ver com finanças, eu fiz MBA em franchising, depois em marketing, justamente, e eu brincava que vamos fazer um MBA em marketing para ver se eu entendo esses caras. Então eu penso, bom, não precisamos nem discutir ética, né? Como diz o Einstein, a teoria da relatividade se aplica à física e não à ética. O pessoal de Brasília precisava ouvir isso. Estamos aqui falando de código e core, e coração. O código é basicamente o quê? A teoria, os modelos, o algoritmo, para você decidir melhor. Isso aí, qualquer profissional tem que se esmerar para estar sempre up to date, para estar sempre atualizado e ser um bom técnico. Só que isso, sem o core, né, ética, integridade e compaixão, fica muito difícil. O código te coloca no jogo, mas para você se manter, você precisa do core. E hoje em dia, finanças está cada dia mais, como todas as profissões, mais dinâmico, mais envolvente, mais desafiador. De outro lado, você tem mais recursos, né? Nós somos da época. Hoje, o conhecimento da humanidade, graças a Deus, está dividido entre as pessoas, aí atrás. Mas você tem que ter repertório, experiência, estudo, entender do negócio para poder fazer a pergunta certa. A sorte, a diferença é que quando ela chega, se você estiver pronto, você acaba usando essa sorte. Agora, com computador ou sem computador, você falou de finanças, o básico tem que ser feito. Então, a contabilidade tem que bater, refletir as operações, você tem que ter uma conciliação, a formação de preço precisa ser com custo de reposição. E hoje, muita coisa, como está muito dinâmico, muitas vezes o básico não está sendo feito. E aí você fala, não, mas não é possível que não fizeram isso. É possível. Vai lá olhar que o cara não fez. Acredita na intuição, né? Porque hoje as coisas estão tão dinâmicas que muitas vezes o básico você esquece de fazer e aí a ponte cai, né? Quer dizer, ninguém melhor que você de falar de ponte. Como formar hoje? Você tem hoje uma equipe, pessoas que você formou, ajudou, dentre alguns dos teus outrora pupilos, você tem presidente de empresa hoje. Tem. Qual é o papel hoje, qual é a encomenda hoje que o profissional enxerga hoje? Que ele tem que entender e o que as empresas podem fazer para ter profissionais que lá na frente vão ser medidos a peso de ouro? Eu tenho um viés professoral que você conhece há muito tempo. Tenho algumas dificuldades porque eu acho que os jovens, de uma forma geral, são bem melhores que a nossa geração, do ponto de vista de compaixão, de consciência social, ambiental. De outro lado, profissionalmente, eles são mais, eu não vou falar preguiçosos, vou falar. Eles leem menos. A gente gostava de um manual, né? Eles simplesmente ignoram. E aí fica mais difícil para você ter um cara já pronto. E aí você tem que investir mais em ensinar, que para mim é um dos papéis fundamentais de um líder. Se você
não pegar o funcionário, o colaborador, e despertar nele a vontade de entender aquilo e sair de lá melhor do que entrou, você não está fazendo um bom papel. E não adianta, você falou de RP, você falou de BI, você falou de CRM, agora um pouquinho da teoria. O Bertalan Fly, que é o criador da teoria de sistemas, desde aquela época ele dizia input, processamento e output. Né? E hoje muitos não conseguem fazer um input correto e não conseguem interpretar a saída. E muitas vezes o problema está no meio, né? na pessoa. Então, é jargão, mas pessoas, processos e sistema. Sempre vai para isso, mas não deixa achar que um ótimo sistema alemão, inglês, americano, que é o padrão do mercado, não ache que ele vai resolver sozinho. Você tem que olhar processo, você tem que treinar as pessoas, porque eu acho que esse é o caminho. Hoje você tem muita informação e a tentação de qualquer profissional hoje é pegar parte daquela informação sem filtro, colocar no moedor de carne e dizer que é a carne que vai ficar boa. Então, esse é um dos problemas que hoje em dia você tem uns métodos muito bem estabelecidos, sistemas implementados, mas falta talvez gente que saiba olhar aquilo e falar, escuta, se eu tiver que rodar na mão isso aqui, o que eu faço? Se eu tiver que olhar, onde que está errado? Não tem diagnóstico para isso. O Harari, lá no 21 lições para o século XXI, ele abre o livro dizendo o seguinte, olha, no mundo inundado por informações, clareza é fundamental. E eu li um livro, eu não vou lembrar o nome da autora, mas o livro é assim, qual é a melhor pergunta? Então você precisa parar, olhar, visão de helicóptero e falar, pô, o que está acontecendo aqui? E hoje as pessoas mergulham antes de tentar entender o processo todo, o sistema todo. Quem faz pergunta boa vai sair na frente. Porque o resto, o conhecimento da humanidade, o IA organiza e organiza muito melhor que nós. Muito mais rápido sobre tudo isso. Rápido, fantástico. Agora, os caminhos futuros cabe a nós pensar em risco, pensar em consequências. E já que é para falar de futuro, o que você planeja para o futuro? A vida da gente tem ciclos, né? E eu acho que eu estou chegando no final de um ciclo de vida corporativa. Eu tive a sorte, como eu te falei, de há 12 anos entrar num grupo nacional, familiar, uma história fantástica, caras heróis, como eu coloco no livro, e ajudando eles em muitas coisas, tive experiências fantásticas. Eu brinco que lá ser financeiro de multinacional é muito desafiador no Brasil, mas é um ninho mais quentinho, sabe, Sidney? No sentido de que, pô, passa a mão no telefone, estou precisando de funding, estou precisando de dinheiro. De alguma forma isso vai aparecer. Quando você está numa empresa nacional, é o tributário, é o dinheiro que você tem que discutir com o banco, é o sindicato, é vento na cara, sabe? Então, essa experiência para mim foi maravilhosa. Mas acredito que está no fim desse meu ciclo corporativo. Como diz um dos fundadores da Dengo, você tem um sucessor? Eu tenho. Você cumpriu o objetivo? Cumpri. Você está aprendendo demais? Nem tanto. Então, acho que o ciclo precisa... Ajustado. Qual o papel que você vê hoje para o mercado, voltando a falar do mid-size, que é talvez uma grande parte dos nossos ouvintes aqui? O que uma mid-size pode se beneficiar de ter um conselheiro chato, como você disse? Aquele cara que vai pisar no pé, que vai dizer que você está fazendo coisa errada, vai fazer pergunta chata. Esses empresários, a solidão é muito grande. Fala-se em solidão do CEO, do CFO, isso não é nada perto da solidão
do empreendedor, do cara que pegou do nada e construiu um império. Então, eu acho que o primeiro benefício é ter eco. Alguém que ele pode chorar as mágoas, reclamar, colocar as preocupações que ele tem. Então, um bom conselheiro, com boas experiências, com postura, pode ajudar a ser esse eco para o empresário. Depois, é óbvio, a questão da estruturação da governança, o código é muito importante também, a separação da gestão, família, propriedade, com todos os... Organizar a bagunça. Organizar, pôr os patinhos um atrás do outro, como eu costumo dizer, é importante também desafiá-lo. Ele vai ser desafiado a pensar no futuro, a pensar diferente e para levar essa empresa para o resto da vida, né? No sentido, ela vai continuar. Ou não, porque de repente a decisão do cara, por não ter sucessão, vamos melhorar essa empresa para a gente poder vender, vamos ampliar. Depende muito do que ele tem no coração, o que ele quer fazer. Eu acho que o conselho tem que ser formado a partir dessa perspectiva. Quais são as minhas vontades ou os problemas da empresa? Conselheiro, a experiência vale mais do que a formação. Principalmente nos dias de hoje, que a formação está mais fácil. Está aí no livro, está aí na tela, está aí no IA. Boa formação, apimentada com experiência, ajuda bastante. E eu não estou absolutamente fazendo uma reserva de mercado para os velhos. Claro. Tem conselheiros magníficos que são muito jovens. Então, o que conta não é o ano de fabricação, é o quanto ele rodou. Ninguém vai contratar um conselheiro de empresa, um cara novo, só porque ele sabe montar um balanço. Você contrata um financeiro muito mais barato. O que você precisa, na verdade, é o compadre, que vai ser o bom sparring das ideias, mas também vai ser aquele compadre chato, dizendo assim, você está pisando na bola. Que não afina. Exatamente. E não afina, não tem medo, como já está com a vida relativamente ganha, é mais ou menos técnico de futebol. Ele vem para ganhar. Se não der para ganhar, ele nem joga. Eu acho que esse é um papel básico que a gente vê nesse mercado hoje. É desafiador? É. Porque quem foi executivo tem uma tendência muito grande de querer dirigir o carro. Então, e não consegue sentar no banco de trás. Não. É um desafio que todo conselheiro está vivendo, já viveu, com certeza você já está vivendo igual, esse tipo de coisa, mas chega uma certa hora que você tem que analisar essas coisas. Virar a página. Exatamente. Eu costumo dizer também, no caso do mid-size, ninguém que sai montando um conselho. É o compadre para ajudar a dar pitaco. Então, é mais um conselheiro sem conselho, no qual você aborda a situação, chega junto, convence, caminha junto para tentar chegar lá, aconselhar, ajudar a pilotar um plano de sucessão, ajudar a preparar a empresa para uma eventual negociação, para uma eventual fusão. Esse é um processo... E às vezes virar o queijo entre duas fatias de pão, né? Exatamente. As questões dos conflitos familiares, principalmente, isso muitas vezes esse compadre ajuda um pouco. Não falta um momento em que você tem que sentar na mesa do domingo, com a família inteira quase, e entender o que está acontecendo e ponto. Não tem o que fazer. Você tem que se eleger para ser o tio. Aquele tio velho que a gente não... esse é o tio que há tempos atrás a gente não vê. Isso, e a sensação de você poder ajudar é algo que vale muito mais do que dinheiro, né? Esse livro é meio que uma retribuição a tudo que eu ganhei, né, do Estado. Eu sempre estudei em escola pública, fiz a FEA, o mestrado, o doutorado sem a tese, tudo com o dinheiro do ICMS desse Estado. Então esse livro é para isso, para ajudar. Já ajudei muitos empresários pro bono, o livro é todo doado, então está na hora de fazer outras coisas. Cleiton, eu só tenho a agradecer essa tua contribuição. Eu acho que essa conversa entre dois compadres velhos que foram lá, no tempo que a gente era novo, a gente trabalhava para valer. Hoje a gente está só conversando. Ela revela
o teu lado também, executivo de carne e osso, sem mágicas poções, embora exista a poção, mas sem mágica, simplesmente trabalho para burro, análise, capacitação. E se a gente for falar dos erros, numa hora de podcast não vai dar. É bom você alugar outro espaço, porque teve muitos. O aspecto é justamente os erros que te fazem, os erros que te fazem aprender acabam valendo muito mais a longo prazo, né? A gente aprende. Como dizem, né? Ou eu ganho ou eu aprendo. Eu tive um primeiro chefe lá nos tempos de outrora, italianão, que ele dizia: engenheiro Sider, 3 fases na vida do profissional. O senhor está na primeira. Para quê? O senhor tem que pagar para aprender. Vai até, você se forma com uns 20 e pouquinhos, na época da gente, pelo menos, e até perto dos 30, você tem que pagar para aprender. Não olhe tanto o salário. Não, olha, você tem que aprender e somar informação, formação. Dos 30 e poucos, possivelmente você já vai estar montando casa, ou vai estar já com a casa montada, filhos seu eventualmente. Dos 30 e poucos até os 40 e poucos, você tem que ganhar para aprender. Continuar aprendendo. Você só vai se dar o luxo de ganhar para ensinar quando você já estiver velho. 40 altos, 50, e aí você pode ganhar para ensinar, porque aí vão te pagar só para ensinar. Então, isso eu nunca esqueci. Brilhante. E falei isso para os meus filhos todos. Já estão na fase de ganhar alguma coisa para aprender, então o pai não precisa estar por perto. Isso é o lado bom. Hoje, a gente tem muitos jovens e muitas vezes você vê que a pessoa tem um potencial, você vê que ele é dedicado, mas aí ele recebe uma oferta maior e vai embora. Então, eu tenho tentado mostrar para a minha equipe que no começo de carreira, como eu tive a sorte ou a decisão de fazer, você tem que trocar muitas vezes o dinheiro por conhecimento. Porque essa curva, ela é assintótica, ela sobe muito rápido depois. E aí, o que é importante? Você ter um bom chefe, um cara que ensina e cobra, não é bonzinho. É bondade porque ele está olhando o futuro. As oportunidades que você tem para aprender naquele negócio, você já conhece o negócio inteiro. Então, esse tipo, trocar, eu fiz 2 vezes. Esse movimento de ganhar menos para poder aprender. A curva se paga. É uma questão de inteligência. Só que hoje tem muito imediatismo, muito consumismo, todo mundo quer se dizer bom, rede social e olha, estou iniciando assim. E a imagem vale mais do que o conteúdo, esse é o problema de hoje. A contabilidade é a essência sobre a forma. Então, se a CVM, ou a SEC, ou o Banco Central faz uma norma, conforme a gente teve recentemente um caso aí, nós como profissionais temos que ver a essência e não a forma. Porque muitas vezes a forma, ela te dá brechas para dizer, não, ele não fez isso. Não, mas pera. A essência é de que ele está vendendo um título que não tem lastro, ou vendendo um título que não dá esse retorno simplesmente porque não há projetos que paguem isso. Isso é essência. Não, mas eu estou legal. É a diferença do legal Sim. E do correto. É o que você está falando, quer dizer, o social hoje, a IA que faz você virar campeão do LinkedIn, isso é forma. A essência é você se preparar, você saber dizer não, você está sempre se atualizando com bons livros. Eu acho que é por aí.